Começa agora o programa Boas Novas, um programa da Igreja Batista Independente de Pitangueiras, uma igreja comprometida com a palavra. Amei, e Deus me ouviu e trouxe-me salvação.
Programa Boas Novas, um programa da Igreja Batista Independente de Pitangueiras. Visite o nosso templo, a Rua Joaquim Cirim da Costa, número 105, Jardim Paraíso. Nossos cultos são aos domingos, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração. Às quartas-feiras, às 19h30, culto de estudo da palavra. E aos sábados, às 19h30, culto jovem. Esperamos por você. Cansado estou, mas procuro o Senhor. Dele é a voz que eu almejo ouvir. Na gloriosa manhã ou à noite a dormir, haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim. O sol surgir no horizonte além e mostrar todo o vale em flor, eu ali quero estar muito alegre a cantar na presença do meu Senhor. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim. Pensamento bíblico. Nosso pensamento bíblico de hoje tem como título: Ame o seu próximo abnegadamente. Texto bíblico de Mateus, capítulo 22, versículo 34 ao 40. A palavra de Deus diz assim: E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem respostas, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova,
com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus então respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos, diz Jesus, depende toda a lei e os profetas. O segundo mandamento é semelhante. No grego, a palavra aqui que Jesus está dizendo que ele é semelhante, o segundo é semelhante ao primeiro mandamento. A palavra grega aqui significa que ela é similar ou de igual valor, capacidade ou posição, em nível de igualdade um com o outro. Para Jesus, amar o próximo como a si mesmo é tão importante quanto o mandamento de amar a Deus plenamente. É o que a palavra de Deus aqui nos diz. Para os judeus, o próximo era um companheiro israelita nativo que vivia nas proximidades da comunidade. Porém, Jesus expandiu e estendeu o significado de próximo na parábola do bom samaritano, para incluir qualquer um com quem eu tenha contato e precise da minha empatia ou ajuda. Não se trata de quem é o seu próximo, mas para quem você é um próximo. Amar o próximo como a si mesmo é amá-lo tanto quanto você se ama. É um padrão que conhecemos muito bem, pois é como nós gostaríamos que os outros nos amassem. Nossa habilidade para amar nosso próximo flui do nosso amor por Deus. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia seu irmão, a palavra diz que é mentiroso, pois se não amamos o nosso irmão a quem nós vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seus irmãos. A palavra de Deus diz isso em 1 João, capítulo 4, versículo 19 a 21. O amor de Deus por nós e o nosso amor por Ele são fundamentais se quisermos amar o nosso próximo. O segundo mandamento é o segundo porque é necessariamente consequência do primeiro. No entanto, o segundo mandamento é semelhante ao primeiro, de igual valor e importância em nível de igualdade. Viver a vida cristã, então, é viver em amor. Que nós possamos demonstrar o mesmo amor que nós temos para com Deus, para também com o nosso próximo. Que nós venhamos a amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo de igual modo como nós a nós mesmos. Programa Boas Novas, um programa da Igreja Batista Independente de Pitangueiras. Visite o nosso templo, a Rua Joaquim Cirim da Costa, número 105, Jardim Paraíso. Nossos cultos são aos domingos, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração. Às quartas-feiras, às 19h30, culto de estudo da palavra. E aos sábados, às 19h30, culto jovem. Esperamos por você. Cristo vem, clamas por misericórdia. Cristo vem, ouvirás o coro de anjos a louvar, glórias ao Rei. É o canto de vitória. Cristo vem.
o céu se abrirá, ouça a voz a te chamar. Deus quer dar-te a salvação. Cristo vem. Estou liberto do pecado, o seu sangue me lavou. Foi na cruz lá no Calvário, o Cordeiro se entregou. Cristo vem. Se de coração buscarmos, Cristo vem, Cristo vem. Clamas por misericórdia, Cristo vem, Cristo vem. Hoje o céu se abrirá, ouça a voz a te chamar. Deus quer dar-te a salvação. Cristo vem. Pecado, o seu sangue me lavou. Foi na cruz lá no Calvário, o Cordeiro se entregou. Sou liberto do pecado, o seu sangue me lavou. Foi na cruz lá no Calvário, o Cordeiro se entregou. Cristo vem. Cristo vem. É o canto de vitória. Cristo vem. Cristo vem. De mãos dadas estaremos. Cristo vem, Cristo vem. Hoje o céu se abrirá, ouça a voz a te chamar. Deus quer dar-te a salvação. Cristo vem. Hoje o céu se abrirá, ouça a voz a te chamar. Deus quer dar-te a salvação. Cristo vem. Cristo vem. Cristo vem. Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Momento da Palavra. Graça e paz, queridos. Que bom é poder estar com vocês mais uma vez. Eu sou o pastor Misael, pastor da Primeira Igreja Batista Independente de Pitangueiras, e gostaria de trazer ao seu coração a palavra de Deus. Hoje, Deus assim nos permitindo, nós queremos falar sobre a grande salvação. O texto bíblico o qual nós iremos ler está em João, capítulo 3, o verso 16, o verso mais conhecido mundialmente das Sagradas Escrituras, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Novamente, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos orar. Senhor, abençoa a leitura da Tua palavra, fala aos nossos corações, ó Pai, e usa esse miserável servo do Senhor nas Tuas mãos para a honra e a glória do Teu santo nome. Ajuda-nos, Senhor, com que nós possamos aqui ouvir a Tua palavra atentamente, entender, guardar nosso coração e mente e também colocar em prática. E é em nome de Jesus, ó Pai, que nós te pedimos, te agradecemos. Amém. Muito bem, falaremos então sobre a grande salvação. O ser humano sem Cristo, segundo as Escrituras, ele está na pior. Ele vive na miséria espiritual mesmo, sofrendo inclusive as influências destrutivas do diabo. Está destinado inclusive e condenado à morte eterna. O mesmo capítulo aqui de João, no verso 18 e 19, a palavra de Deus continua nos dizendo assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Veja então, o ser humano sem Cristo, ele está condenado. O ser humano, que não crê no unigênito Filho de Deus, e isso não é só crer na sua existência, na sua vinda aqui, mas é o crer aqui que leva o homem a estar livre da condenação eterna, é justamente crer de que a obra vicária de Cristo, ou seja, a obra substitutiva de Cristo, feito na cruz por nós, ela tem poder para perdoar os nossos pecados e salvar a nossa alma. No entanto, nós vamos ver aqui que este crer em Jesus aqui para ser salvo está ligado justamente com isso, em crer que a morte dele na cruz, o sangue dele derramado ali naquela cruz, ele tem poder para perdoar os nossos pecados e salvar a nossa alma da perdição eterna. Ou seja, Jesus, unicamente Jesus, através da sua obra salvífica, ele, somente ele, tem poder para salvar o homem e dar ao homem a vida eterna. Então, o ser humano sem Cristo, ele está condenado. O ser humano que ainda não reconheceu a Cristo como seu único e suficiente Salvador, continua em uma pior. Nós não podemos salvar a nós mesmos, nem podemos ser salvos por ritos sagrados, por uma religião, ou por qualquer outra coisa que seja. Deus ele providenciou uma saída para eu e você desta situação tão grave e terrível a qual nós estávamos. E obviamente, agora ele diz que você e eu não podemos escapar desta situação a não ser por Cristo Jesus. Hebreus capítulo 2, versículo 3, a palavra de Deus diz assim: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. 1 de João, capítulo 3, versículo 8, também nos diz: para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então veja, que se nós negligenciarmos a salvação a qual Cristo nos oferece, não haverá para nós escape. Também, 1 João 3,8 deixa bem claro para nós que a finalidade da vinda do unigênito Filho de Deus a este mundo, Jesus Cristo, foi justamente para desfazer as obras do diabo. Pois então, vejamos. Em primeiro lugar, esta tão grande salvação, a salvação é grande por causa de sua procedência. Veja que João 3,16, texto inicial, começa nos dizendo assim: porque Deus amou. Veja que o amor aqui não é de uma pessoa qualquer,
Mas o amor aqui, a salvação, essa revelação do amor aqui por nós é do próprio Deus, porque Deus amou o mundo. De onde veio esse amor? Do próprio Deus. O amor de Deus vem dele mesmo, irmãos, amigos. A palavra de Deus deixa isso, inclusive, para nós, né, muito claro no texto de 1 de João, no capítulo 4, no versículo 8, o qual nos diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então a causa do amor de Deus não está em você, não está em mim, mas está no próprio Deus. A palavra de Deus ainda nos diz, né, que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, mesmo sem que nós merecêssemos. Então veja aqui, o amor de Deus por você é eterno e incondicional. Ou seja, mesmo que eu e você, nós não merecemos, Ele, no entanto, nos amou. Não merecemos o amor de Deus. Ele nos amou quando nós éramos, inclusive, inimigos. Ele nos amou apesar de sermos pecadores, apesar de vivermos contrário à vontade dele. Ele nos ama com amor eterno e nos atrai para si com cordas de amor. Jeremias, capítulo 31, versículo 3, a palavra de Deus nos diz isso, diz assim: há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Veja, é Deus. Seu amor é incondicional. Não há nada que você possa fazer para Deus o amar mais, nem há nada que você possa fazer para Deus o amar menos. O exemplo de um pai que de repente tem um filho rebelde, que transgride todas as suas ordens ali, faz tudo de errado, traz inclusive muita tristeza sim para o coração do pai, mas aquele pai, sendo um verdadeiro pai, genuíno pai, ele continua amando. Então Deus nos ama incondicionalmente, apesar do nosso demérito, Ele nos ama, e não apesar dos nossos méritos. Segunda questão que nós vemos aqui, a salvação é grande por causa também da sua amplitude, porque Deus amou, nós vimos esta parte. Agora veja que o texto continua dizendo, Deus amou o quê? O mundo. Ele não amou apenas o pastor Misael, alguns ali que congregam na Igreja Batista Independente Pitangueiras. Não. O amor de Deus é um amor que abrange a todos, sem exceção, sem acepção. A palavra de Deus deixa isso bem claro para nós, porque Deus amou o mundo. Aqui não está dizendo com respeito, né, à terra, à natureza. Não, está falando sobre pessoas. Deus então amou todas as pessoas que já passaram por esta vida aqui e que ainda estão sobre a face dessa terra e aquelas que virão. Deus amou a todos, morreu por todos. A extensão aqui do amor de Deus é justamente recaído sobre todos os homens. O amor de Deus é extensivo a toda a raça humana, aos judeus, aos gentios e todas as raças, a todos os povos, a todas as tribos. Deus não faz acepção de pessoas. Qual é a dimensão do amor de Deus? Devemos conhecer o comprimento, a largura, a altura e a profundidade do amor do nosso Deus. Olha comigo aqui, a palavra de Deus diz no livro de Efésios, a palavra de Deus aqui, ela nos mostra no capítulo 3, versículo 17 a 20, diz assim: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Verso 21. A esse
glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então veja, o cumprimento aqui do seu amor alcança todos os homens, desde Adão até o último homem sobre a face da terra. Deus ama toda a raça humana e não quer que ninguém pereça. É o que o texto, inclusive, de João, nosso texto principal, diz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só. Ele não quer que ninguém pereça. Há também um texto no livro de Pedro dizendo, né, que ele retarda a sua promessa, ele não retarda a sua promessa, ele não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que ninguém se perca. Então veja, a palavra de Deus deixa bem claro, o desejo de Deus é salvar a todos, ele morreu por todos, Jesus Cristo. Então a largura aqui envolve todas as nações, raças, povos e tribos. O amor de Deus não é endereçado apenas aos judeus, como pensavam inclusive os fariseus, mas também aos gentios. A palavra de Deus inclusive nos ensina isso, dizendo que ele veio primeiro, né, para os judeus, sim. Mas a finalidade não era apenas salvar os judeus, era salvar a todos. Os judeus naquele momento, pelo menos uma parte, né, boa ali, dos judeus, não quiseram receber a Jesus. Foi um pequeno grupo apenas, a palavra de Deus diz, no final ali da morte, sepultamento e a ressurreição de Jesus, Jesus está ali com cerca de 500 discípulos, ou seja, 500 pessoas que creram nele e realmente buscaram segui-lo. Mas os demais, a palavra de Deus diz, né, veio para que era seus, os judeus. Mas os seus não o receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A salvação se estende a todos, ainda que nem todos a receberão. Não porque falta graça, falta amor da parte de Deus, mas porque o homem mesmo, muitos rejeitam a Cristo Jesus como seu Salvador. Então a largura envolve aqui todas as nações, raças, povos, tribos. Agora, nós vimos, né, o cumprimento do seu amor alcança todos os homens, que a largura que envolve todas as nações, raças, povos e tribos. Agora a altura mostra que esse amor brotou no coração de Deus, como o texto aqui nos diz, porque Deus amou o mundo. Agora a profundidade revela que este amor desce inclusive ao encontro do mais miserável pecador. Não importa hoje onde você está, qual o grau, né, de degradação moral ao qual você se encontra, o quão embrenhado no pecado você esteja. Jesus, ele te ama, Deus, ele te ama, Jesus veio a este mundo para te salvar. Então a salvação é grande. Ela é grande, primeiramente, por causa da sua procedência. Ela vem de Deus. A salvação é grande por causa da sua amplitude. Ela abrange todos os homens. Terceiro, a salvação é grande por causa da sua intensidade. Veja que o texto de João 3,16, voltemos lá ao texto inicial, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que palavrinha preciosa, essa palavra tal, né? Aqui há uma ênfase de que este amor de Deus é um amor excessivo mesmo, é um amor grandioso, que estende-se realmente a todos. É um amor muito, muito grande mesmo, qual nós, na nossa mente, nós nem conseguimos entender muito bem sobre o amor de Deus, não é assim? Deus ama o mundo com um amor altruísta e valioso de redenção. O amor de Deus aqui deve ser admirado não porque o mundo é tão grande e inclui tanta gente, mas porque essas pessoas são más e pecadoras e Deus as ama mesmo assim. Mesmo eu sendo pecador, ou seja, todos nós, quando nós pecamos, o que nós estamos fazendo? Nós estamos transgredindo a lei de Deus, nós estamos indo contra a sua vontade, nós estamos nos insurgindo, rebelando contra Deus. É isso. Qualquer pecado qual o homem cometa, é justamente isso que ele está fazendo. E olha aqui, Romanos capítulo 3, versículo 10 a 12, olha o que a palavra de Deus diz aqui. Como está escrito, não há um justo,
Nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. Então veja a situação do homem aqui. A descrição que a Bíblia dá, o próprio Deus, a palavra de Deus, falando sobre nós aqui, que nós não somos justos. Nenhum de nós somos justos. Nenhum de nós buscamos a Deus, de fato, por nós mesmos, com boas intenções. Pode notar na sua vida, como a maioria das vezes as quais nós buscamos Deus, nós lembramos de Deus, é com uma atitude egoísta no nosso coração, porque nós queremos receber dele alguma coisa. Essa é a verdade. Então não há ninguém que busque a Deus com sinceridade, muitas vezes, no coração. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum só. Ah, pastor, mas eu conheço fulano que faz o bem. Normalmente essas pessoas que estão fazendo o bem, a grande maioria delas, não quero dizer todos, aqueles que já compreenderam, né, a vontade de Deus, já receberam Jesus como Salvador, esses, eles vão praticar o bem e devem praticar o bem de forma correta, de forma justa. Mas a grande maioria dos homens que não conhecem a Cristo fazem o bem justamente esperando algo em troca. Ah, eu vou fazer o bem porque através das minhas boas obras, de eu ajudar o outro ali, eu vou conseguir, né, bênção de Deus, eu vou conseguir a salvação. Ou seja, um pensamento egoísta por trás de uma ação bondosa. Então veja o que o texto diz aqui. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum só. O texto deixa bem claro, então, a situação do homem. Você pode continuar lendo depois aqui, Romanos capítulo 3, no versículo 13 em diante, você vai ver que é justamente um raio-x da condição humana que Deus nos dá nesse texto. Mas veja, Deus ama o mundo com amor altruísta e valioso de redenção, ou seja, mesmo sem nós merecermos. Ele olha para nós, ele quem coloca valor em nós, mesmo sem termos valor algum, por conta do nosso pecado. Mas ele coloca valor em nós e ele inclusive dá o seu Filho unigênito para morrer por nós naquela cruz. Então a salvação aqui ela é grande por causa da sua intensidade, é um amor intenso sobre nós. O amor de Deus, além, né, de ser altruísta e valioso aqui de redenção, o amor de Deus também é indescritível. Este amor intenso, ele é indescritível. O amor de Deus não pode ser traduzido em palavras. Ele amou sacrificialmente. Ele amou e deu o seu Filho. Ele amou e se entregou tudo por nós. Qual é o pensamento do amor humano, né? O amor humano é aquele que, se alguém me ama, eu então o amo. Enquanto estamos indo bem, o amor está aí. Mas se contraria, se faz algum mal a pessoa amada, logo aquela pessoa deixa de amar, não é assim? O amor de Deus não. O amor de Deus aqui é um amor sacrificial. Você se lembra, inclusive, das últimas palavras as quais o Senhor Jesus, ele libera daquela cruz, ele libera uma das frases, das 7 últimas frases que Jesus diz, olhando para aquelas pessoas ao pé da cruz que zombaram, caçoaram dele, que despiram ele de suas vestes, causando a ele, né, vergonha, que o esbofetearam, aquele soldado, inclusive, que estava ali, né, e que horas depois o Senhor Jesus, inclusive, já sabia, né, que ele iria ali furar a sua lateral, né, com aquela lança. Aqueles soldados, inclusive, que o esbofetearam lá, que o chicotearam até os seus órgãos ali serem vistos, de tamanha dilaceração, né, a qual houve por conta das chibatadas ali no seu corpo. Jesus olha para todas essas pessoas e ele diz assim, orando por elas, clamando ao Pai. O texto bíblico diz que ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que faz. Veja só,
Que grande amor Deus tem demonstrado por nós. Que grande amor de Jesus. Qualquer um de nós provavelmente iríamos buscar vingança, buscar destruir todos ali. Imagina um poder de Jesus, ele poderia ter feito isso. Mas por que ele não fez? Por tamanho amor no qual ele tinha e ele tem pelo ser humano. O amor de Deus é eterno. Deus amou você antes de você nascer, antes de lançar os fundamentos da terra. Deus já amava você, já amava a mim. Antes que o sol brilhasse no firmamento, Deus já havia colocado o seu coração em você, em mim. Ele nunca desistiu de amar você. Ele não abre mão de você. Você pode ter certeza, até o último segundo da sua vida, até o seu último suspiro, Deus estará buscando salvar você. Quarto, a salvação, ela é grande também por causa da sua dádiva. Porque Deus amou o mundo, olha o texto, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele não deu qualquer coisa por nós. Ele não deu qualquer coisa para demonstrar o seu amor por nós. Mas ele deu aquilo também que ele tinha de mais valioso. Ele deu o seu Filho unigênito. O texto diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Veja, Jesus. Olha só. A salvação é grande por causa dessa dádiva. Não é que Jesus deu o seu filho primogênito, ele tinha outros filhos. Não. Ele deu o seu filho unigênito, quer dizer que é o primeiro e único. Primeiro e único. Eu sei que a Bíblia depois ela vai nos ensinar que todos aqueles que recebem a Jesus como Salvador se tornam filhos de Deus. E aí sim, nós salvos, nós nos tornamos aqui por meio de Cristo filhos de Deus. Somos filhos por adoção, a palavra de Deus nos ensina. Mas, no entanto, o único e verdadeiro Filho de Deus é Jesus Cristo, que veio a este mundo morrer pelos nossos pecados. Então a salvação é grande aqui por causa da sua dádiva. Olha, nenhum de nós poderíamos, inclusive, pagar o preço pela nossa salvação, pela nossa redenção. Tudo que nós dessemos a Deus a fim de salvar nossa alma ainda seria pouco. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Inclusive falando sobre a história, né, daquele homem ali que ele havia plantado e a sua fazenda havia dado muitos frutos e tudo mais. E ele então olha agora e vê tudo aquilo e ele agora olha e diz assim, nossa, agora o que eu vou fazer com toda essa colheita? Eu não tenho aonde guardar, já sei o que eu vou fazer. Eu vou derrubar os meus celeiros, vou construir outros maiores, vou guardar ali os frutos. E aí então vou dizer, alma, descansa, come, bebe, folga. Porque tens muito bens para a sua vida. E o que a palavra de Deus diz ali é Deus, né, fazendo pergunta para aquele homem, dizendo assim, louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado, para quem será? Ou seja, mesmo que o homem seja o dono do mundo todo, o homem não pode dar nada a Deus em troca da sua salvação. Só Jesus mesmo é que tem este valor, né, tão grande e este poder tão grande em si para dar-nos a salvação. Então, salvação é grande por causa da sua dádiva. Quinto, a salvação é grande por causa da sua oportunidade também. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Ou seja, a oportunidade aqui para todos. A oportunidade de quê? De que venham a crer. O que é crer? É acreditar firmemente na verdade do Evangelho. É apropriar-se da verdade do Evangelho. Não basta saber que Cristo morreu na cruz. É preciso entender e aceitar que Ele morreu lá por você. Que o poder do sangue dele, da obra vicária dele, tem poder para perdoar os seus pecados e salvar a sua alma. Então não adianta você olhar para mim e falar, pastor, mas eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus. Mas não é só crer que ele veio a este mundo, não é só crer que ele nasceu lá em Belém da Judéia, não é só crer que ele foi pendurado naquele madeiro, crucificado ali, mas é crer que ele morreu por você,
que o sangue dele tem poder para perdoar os seus pecados e salvar a sua alma. E só o poder de Cristo, de fato, é que pode perdoar os seus pecados e salvar a sua alma. Você nada pode fazer, que religião não pode fazer nada nesse sentido. Religião não te salva, religião te ensina, sim, o caminho, aponta o caminho que é Jesus. A boa religião vai fazer isso, vai ensinar a você como que você deve viver aqui, mas a religião não te salva, batismo não te salva. É só Jesus. João 14,6, o próprio Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então veja, a salvação é grande por causa da sua oportunidade. É preciso crer em Jesus, descansar unicamente nessa fé para a sua salvação. Você também precisa entender que você não pode fazer nada para te assegurar salvo. É Jesus. A palavra de Deus diz: olha, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. A palavra de Deus ainda diz, né, que o Pai, aquele que o Pai me dá, virá a mim, né? E ele diz aqui que ele vai guardar, é ele quem vai guardar, de maneira nenhuma ele vai lançar fora. Então ele nos salva, ele nos mantém salvo, e não nós a nós mesmos. Se nós não temos poder para nos salvar, quem dirá, né, para nos manter salvo? É só Jesus mesmo, só Jesus. Lembre-se disso. Sexto, a salvação é grande por causa da segurança do livramento. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, olha o texto, não pereça. Aqueles que creem são selados, lavados, justificados, guardados e tem o seu nome escrito no livro da vida. Quem crer jamais entrará em condenação. É o que a palavra de Deus nos diz. Quando nós somos salvos, as Sagradas Escrituras nos diz que nós somos selados pelo Espírito Santo. A palavra de Deus também nos diz que quando nós somos salvos, nós recebemos o penhor da nossa salvação, que é o Espírito Santo. O que a palavra de Deus quer dizer com isso é que nós recebemos a garantia da salvação, a garantia da vida eterna, e que é o Espírito Santo de Deus. E se nós vamos para o inferno, o Espírito Santo de Deus vai conosco. Mas a palavra de Deus diz que não. Diz que nós não vamos perecer porque ele não pode negar-se a si mesmo. Então, se ele não pode negar-se a si mesmo, e o Espírito Santo é a garantia da nossa salvação, então o que o texto diz é verdade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, se você crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja, a palavra de Deus fala sobre essa questão, né? Então a salvação ela é grande por causa da segurança a qual ela nos proporciona em Cristo Jesus. E por fim, nós vimos aí então que a salvação ela é grande por causa da sua procedência, ela vem de Deus. A salvação é grande por causa da sua amplitude, é para todos. A salvação é grande por causa da sua intensidade, né? Ele nos amou de tal maneira. A salvação é grande por causa da sua dádiva. Ele deu o seu Filho unigênito. A salvação é grande por causa da sua oportunidade, para que todo aquele que nele crê. A salvação é grande por causa da segurança do livramento. E por fim, em sétimo e último lugar, a salvação é grande por causa de sua oferta. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que Cristo nos oferece a você, ofereceu a mim, é justamente a vida eterna. E olha, não é pouca coisa, é a vida eterna. João 10,10, inclusive, diz, na parte B do versículo, diz que ele vai dar-nos a vida aqui, e vida em abundância. É isso que o texto lá diz. Fala sobre isso. Então veja que a oferta da salvação é algo grandioso. Deus tem para você a vida eterna. Não é vida passageira, é vida eterna. É a mesma vida
de Deus, a mesma vida de Cristo Jesus, é vida abundante, é vida eternal, é comunhão com Deus eternamente. É isso que Deus nos oferece. Então, concluindo, a salvação é grande e não deve ser rejeitada. Lembra que nós acabamos citando ainda há pouco o texto de João, capítulo 3, o verso 18 e 19, dizendo: quem crê nele não é condenado. Se você crer nele hoje, receber a Jesus como seu Salvador, você não será condenado. Mas olha o que o texto continua dizendo: mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ou seja, todo homem que não recebeu ainda Jesus como Salvador, não é que ele vai ser condenado, ele já está condenado. Ele já está condenado. Então você está condenado hoje se você ainda não recebeu Jesus. Mas essa condenação pode mudar à medida que você entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e então você ser, obviamente, aqui liberto da condenação do inferno. Olha o verso 19, continua: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Olha, Jesus, ele quer salvar você, livrar você da condenação. A salvação, ela é grande e não deve ser rejeitada. A salvação é grande e não deve ser adiada também. Tiago capítulo 4, versículo 14 diz assim: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Veja, a salvação é grande, ela não deve ser adiada. Se você tem um bom negócio para ser feito, você precisa fazê-lo com urgência, porque pode ser que você perca aquela oportunidade de um bom negócio, não é assim? Você hoje tem a oportunidade, e a maior oportunidade da sua vida, de se ver livre, de se desvencilhar da condenação eterna, do lago de fogo, do sofrimento eterno, por meio de Cristo Jesus. Então, é algo muito grande para que você venha adiar. Não adie. Receba Jesus Cristo hoje mesmo. A salvação deve ser recebida e recebida agora. Segundo os Coríntios capítulo 6, versículo 2 diz, porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Então veja, não deixe para depois. Não rejeite a salvação que Jesus quer te dar, mas também não deixe para depois. Você não sabe onde ou quando será no seu último dia de vida. Então receba Jesus hoje mesmo. Entregue a sua vida a Ele hoje mesmo. Ele quer te salvar. Nós vamos orar encerrando. Eu vou fazer uma oração encerrando a pregação. No final, nós faremos uma oração modelo, a qual você pode seguir se você deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus, recebê-lo como o seu Senhor e Salvador. Você pode orar junto comigo na segunda oração e, obviamente, fazendo esta oração realmente do coração. Uma oração sincera, realmente depositando toda a sua fé e confiança em Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Agradecemos, ó Pai, por a revelação desta tão grande salvação a qual o Senhor nos deu, do teu tão grande amor por nós, mesmo sem nós merecermos. Obrigado, Senhor, porque nós não precisamos fazer algo estrondoso para sermos salvos. Nós não precisamos aqui até mesmo despender de um grande recurso para sermos salvos. Mas o Senhor, ó Pai, Deus maravilhoso, o Senhor, ó Pai, fez da forma mais simples para que qualquer homem pudesse receber das suas mãos esta dádiva da salvação, fazendo-nos poder ser salvos unicamente por arrependermos dos nossos pecados, reconhecer que somos pecadores e depositar toda a nossa confiança na obra de Cristo, naquela cruz, pedindo com a nossa boca que o Senhor perdoe os nossos pecados e salve nossas almas. Ó Pai, como é bom poder ser salvo, como é maravilhoso poder ter a certeza da vida eterna, que é o dia que nós partirmos desta vida aqui, nós vamos estar diante do Senhor na glória eterna. Ó Pai, muito obrigado. E pedimos, Senhor, se há alguém que tem nos ouvido durante esse tempo,
ouvido, ó Pai, a pregação da Tua palavra, e que ainda não é salvo, que hoje mesmo essa pessoa possa se render aos Teus pés. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Agora vamos orar, e se você deseja entregar sua vida a Jesus, ore assim. Senhor Deus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que só Jesus pode perdoar os meus pecados e salvar a minha alma. Eu suplico ao Senhor, Pai, perdoa os meus pecados, salva a minha alma. Em nome de Jesus é que eu te peço. E peço, Senhor, que o Senhor me ajude a viver para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, se você orou desta forma e realmente uma oração sincera, você pode ter certeza, você recebeu de Jesus o perdão e a vida eterna. E se você tomou essa decisão de se entregar a Jesus, mande-nos uma mensagem pelo WhatsApp 16 99 353 5190. Ficaremos muito felizes de saber sobre a sua decisão e gostaríamos de lhe enviar também um estudo bíblico para que você possa conhecer um pouco mais sobre a palavra de Deus, ok? Que Deus abençoe. Encontrei a Cristo, minha vida mudou. Desde que aceitei a Ele, quanto mais o sirvo, mais doce Ele é. Encerra-se aqui o programa Boas Novas, um programa da Igreja Batista Independente de Pitangueiras. Nosso muito obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo domingo às 12 horas.